Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras de consolo, de esperança, de entusiasmo para os seus discípulos, nós começamos esse novo dia. Vivemos nessa terra, mas os nossos olhos estão na eternidade. Almejamos e clamamos por libertação da parte de Deus. Esperamos a qualquer momento o céu se abrir, o nosso Salvador vir nas nuvens dos céus com poder e glória, pegar os seus filhos e levar-nos para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Como sonhamos por esse momento, como almejamos essa libertação vinda do nosso Deus. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 19, onde a Bíblia diz o seguinte: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios, capítulo 16, o verso 19. Viver uma vida humilde diante do nosso Deus é o que Ele almeja para todos nós. Os soberbos sempre irão ser aqueles que irão sofrer nessa terra, irão passar por lutas e dificuldades. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 126, o versículo 1 e o versículo 2. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Já imaginou parar, pensar e você agradecer a Deus pela libertação que Ele efetuou na sua vida? Quão sofrido você vivia e agora, livre no Senhor, você se voltar para o seu Deus e cantar o Salmo 126, expressando para Deus a alegria da libertação que Ele efetuou na sua vida. Não sei qual tipo de escravidão em algum momento você passou ou nós passamos, mas acredito que a nossa maior escravidão se deu quando nós não conhecíamos a Jesus Cristo e éramos escravos do pecado. A partir de então que nos encontramos com o nosso Salvador, Ele nos trouxe libertação. A palavra de Deus nos afirma que em Jesus Cristo nós encontramos forças para vencermos todas as dificuldades do pecado. Da mesma forma como Jesus veio a essa terra nos provar que é possível vencer, Ele nos ensina como sendo o nosso modelo que nós também podemos vencer. Jesus se submeteu completamente ao Pai. Para vencermos é necessário submetermos completamente também a Jesus Cristo. Aqueles que vivem dessa forma alcançam a bênção de Deus. É a razão pela qual o apóstolo Paulo já falava: já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Que vivamos a cada dia pela fé no Senhor, crendo no poder dele, e tenha certeza, dessa forma alcançaremos a vitória. As nações que estavam ao redor da terra de Canaã, que estavam ao lado dos israelitas, eles reconheceram que a libertação que tinha acontecido com o povo do Senhor era providência divina, não era uma obra humana, é o Deus Criador de todas as coisas que libertou o seu povo. Era muito nítido para todos e conseguiam observar que a mão do Eterno estava conduzindo o seu povo aqui nessa terra. O Senhor realizava esses milagres com o objetivo de abrir os olhos das outras nações a respeito de quem era o verdadeiro Deus. Os milagres eram uma demonstração do poder divino para que outras nações pudessem adorar o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Deus queria fazer com que a nação de Israel cada vez mais se tornasse mais poderosa e forte nessa terra, em todas as áreas, para que esse povo representasse o nome do Senhor por toda a terra. Negueb é uma região mais árida da Palestina, é uma região onde há dificuldade de crescer vegetação. Mas o pedido do salmista é que Deus restaurasse a sorte dos israelitas, como também tinha acontecido com Negueb.
Negueb, quando recebia a chuva, por mais árido que estivesse, a vegetação voltava a fluir como se nada no passado tivesse impedido o seu crescimento. Da mesma forma, o salmista clamava para Deus: Senhor, restaura a nossa sorte, como o Senhor fez com Negueb. Nós queremos mais uma vez uma nova chance, uma nova oportunidade, produzir os frutos que o Senhor sempre sonhou para a nação de Israel. Embora os momentos que eles estivessem vivendo fossem momentos de incerteza e de ansiedade, eles ainda acreditavam. E como Deus no passado tinha restaurado a sorte do seu povo, ele também poderia fazer isso no presente. Como alguém que estivesse semeando, como lágrimas derramando sobre o solo, um dia ele conseguiria colher da semente que ele tinha lançado ao solo. Eles almejavam de que Deus iria restaurar a sorte do seu povo. Da mesma forma, todo cristão vive nos últimos dias como remanescente de Deus, semeando com lágrimas, em meio à ansiedade, mas confiando no braço do Senhor. Ele sabe que Deus irá suprir todas as suas necessidades. Possivelmente hoje nós não veremos o resultado de todo o trabalho que nós realizamos, mas olhando pela fé, crendo no poder de Deus, nós esperamos que pelo poder do Senhor, do Espírito Santo, os frutos e a semente que foram lançadas no solo árido, Deus irá fazer germinar e frutos virão, pessoas se decidirão, pessoas aceitarão a Jesus Cristo e nós louvaremos o Senhor por toda a eternidade pela obra, por nós sermos um vaso nas mãos de Deus e alcançarmos muitas vidas para o reino do Senhor. O próprio Deus irá nos receber, o próprio Deus irá nos abraçar, o próprio Deus irá celebrar conosco por toda a eternidade. Jamais deveríamos nos esquecer a maneira pela qual Deus tem conduzido o seu povo no passado. Jamais nós deveríamos perder a fé da maneira como poderosa Deus tem abençoado o seu povo no presente. E olhando para o futuro, jamais deveríamos perder a fé, como temos a certeza de que Deus irá culminar, conduzir o seu povo para o triunfo final. Não será uma obra humana, mas será uma obra divina. O que cabe a cada um daqueles que faz parte do povo remanescente de Deus nos últimos dias é manter-se seguro ao lado do seu Senhor. O povo de Deus sempre tem milagres em sua vida. O povo de Deus precisa aprender a compartilhar com aqueles que não conhecem a Cristo as bênçãos que Deus efetuou na vida do seu povo. Cada um de nós temos algo em especial que Deus realizou na nossa família ou na nossa vida. Quando nós falamos para as outras pessoas dos bens que Deus fez conosco, a vida dessas pessoas são impactadas e há um desejo ardente no coração de conhecer a esse Deus. Hoje, Deus nos chama para que nós possamos semear, mesmo que seja com lágrimas, com ansiedade, mas é Ele que vai culminar essa obra, é Ele que vai fazer germinar essa semente, e tenha certeza que será Ele mesmo que um dia, no triunfo final, Ele irá colher os frutos pelos quais nós semeamos. Quando os israelitas estavam voltando do cativeiro para Jerusalém, eles se depararam com a cidade que estava completamente destruída. O templo destruído, as casas destruídas, o muro estava destruído. Eles esperavam que Deus pudesse restaurar a sorte do seu povo, que Deus os abençoasse para que eles conseguissem restabelecer a cidade. Da mesma forma hoje, nós como povo espiritual de Deus, nós quando fomos libertos do cativeiro, ao voltarmos para a nossa vida com Deus, nós sabemos que Satanás destruiu parte da nossa vida, mas nós esperamos no Senhor que Ele irá restituir tudo aquilo que Ele prometeu para nós, tudo aquilo que Ele nos concedeu. Da mesma forma como Jó um dia recebeu 7 vezes mais de todas as bênçãos que Satanás tinha destruído na sua vida, hoje nós também esperamos no braço do Senhor, tendo a certeza que Ele irá restituir todas as bênçãos que um dia foi levada pelo devorador. A alegria de todo cristão nos dias em que nós estamos vivendo é buscar a Deus e amar ao Senhor, é se colocar nos braços do Senhor. Quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças, tenha certeza, Deus sempre irá responder de forma poderosa para com a nossa vida. Não podemos viver uma vida de obediência simplesmente em função da lei, em simplesmente cumprir os requisitos do Senhor, mas nós precisamos viver uma vida em obediência como resultado de amar a Deus, de seguir as orientações do Senhor, de viver uma vida fiel a Ele. Vivendo dessa forma, tenha certeza que o céu estará com as portas e as janelas
janelas abertas, sempre para nos abençoar e ouvir o nosso clamor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.